Olá pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. Eu vim gravar esse vídeo para tirar as maiores dúvidas de vocês sobre provas de proficiência. Essas dúvidas são bem recorrentes, tanto entre os meus alunos quanto seguidores e os inscritos aqui no canal. Se você tem alguma dúvida além das que eu vou trazer aqui, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer a parte 2 do vídeo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma listinha de dúvidas para responder com vocês. Se você quer se preparar para uma prova de proficiência, dá uma olhadinha aqui na descrição que estão todos os meus cursos disponíveis. Temos cursos a partir de R$ 97,00. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, muita gente chega me perguntando sobre o que é proficiência. Eu vou fazer um mestrado, me deparei com uma prova de proficiência que eu vou ter que fazer, uma prova de inglês, e eu tô desesperado. Isso aí é bem recorrente, as pessoas me procurarem, me pedindo orientações sobre essa tal prova. Então, uma prova de proficiência de mestrado e doutorado, que fique claro que são os de mestrados e doutorados, que não são provas de proficiências internacionais. Isso aí é outra coisa que também tem vídeo aqui no canal falando sobre essas provas. Mas a gente está falando de prova de mestrado e doutorado. Então, essas provas, elas são provas de leitura e interpretação. Na prova, você vai precisar ler um texto e responder as questões, certo? Então, vai estar sendo avaliado só uma habilidade, que é a habilidade da leitura. Como são essas provas, né? As provas, como eu falei, são de leitura. Você vai encontrar um texto e questões para responder de acordo com esse texto. Como são esses textos? São textos científicos, acadêmicos, de jornal, de revista, como são? Então, isso vai depender de cada instituição. Algumas instituições tiram textos de sites de notícias, outras usam artigos científicos, outras usam textos científicos que não são exatamente artigos. Então, há vários tipos. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, também deixa nos comentários que eu posso trazer aqui alguns exemplos de textos para vocês. Então, os textos são assim. E as perguntas, como são? São abertas? Eu preciso escrever em inglês? Não precisa escrever em inglês, tá, gente? E as provas de proficiências de mestrados e doutorados, você precisa responder em português. Mesmo que o enunciado esteja em inglês, que pode acontecer, como é o caso da prova da UFRN, como é o caso da prova que é elaborada pela Cultura Inglesa para a USP, os enunciados estão em inglês, mas você precisa responder em português, certo? No caso da USP, não, são questões de múltipla escolha. Mas vamos lá. No caso da UFRN, a UFRN você vai ver as questões em inglês, mas você vai precisar responder em português, certo? Isso aí é regra. Em todas as provas é assim. Então, você não precisa se preocupar com relação a isso. Então, as questões podem ser abertas, de múltipla escolha, de tradução, de sinônimos, de referência pronominal, grupo nominal. Isso é uma quantidade enorme de possibilidades. Você precisa estudar vocabulário, bastante vocabulário, como também estratégias de leitura e também um pouco da estrutura da língua, porque você não consegue ler sem ter um pouco de estrutura da língua que faça sentido ali na sua cabeça, certo? Então, cai muito essa estrutura da língua, como é o caso de grupo nominal, referência pronominal e coisas desse tipo. Então, gente, qual é o nível que você precisa para fazer uma prova como essa? Então, é bem relativo isso também, porque vai depender da prova, tá? De qual prova você está fazendo. Algumas provas, elas exigem mais do aluno, outras nem tanto. Então, para mim, assim, eu não posso te dizer que você precisa ter um nível X, B1, B2, C1, C2. Eu não posso dizer isso, porque as provas de proficiência de mestrados e doutorados do Brasil não estão exatamente de acordo com esses níveis. Então, a gente não tem como nivelar aí. Então, eu acredito que você tenha que ter um nível básico, tá? De leitura, que dependendo da prova, dá para fazer sim. Você pode fazer uma prova com seu nível básico, você pode fazer um dos meus cursos, mesmo que você nunca tenha estudado inglês. Se você não acredita nisso, você pode ir lá no meu Instagram,
@prof.lorenaluna, e ver os milhares de depoimentos de alunos falando isso, tá? Então, você pode sim ter um nível básico e fazer a prova. Você pode nunca ter estudar alguns meses e conseguir fazer a prova, sim. Você não precisa ser avançado, não precisa ser fluente. Isso aí, se alguém estiver dizendo isso aí, é mentira, certo? Porque eu tenho alunos, milhares de alunos aprovados, e eles conseguem sim fazer prova com o que eles aprendem em pouco tempo. A validade das provas é outro questionamento bem recorrente. Em geral, a validade das provas é de 2 anos. Mas olha só, gente, como nesse mundo da proficiência de mestrado e doutorado, tudo depende da instituição. O que é que você vai fazer para descobrir? Você vai pegar o seu edital do programa que você vai concorrer, certo? Digamos, vou dar um exemplo meu, no caso de linguística, né? Eu sou mestre em linguística. E aí eu pego o edital. Se eu não tiver o edital ainda, eu pego os editais antigos e aí eu vou olhar a parte da proficiência. E lá vai dizer com quanto tempo eles querem a sua proficiência. 2 anos, 3 anos, tem edital que pede até com 5 anos. Então, se você tem uma proficiência com 5 anos, você pode se inscrever sim no programa com essa proficiência. No geral, são 2 anos, mas aí você tem que olhar no seu edital para ter certeza absoluta. Onde fazer provas de proficiência? Essa é outra dúvida. Gente, mesma coisa, aqui é regra. Leiam o edital do programa que vocês vão aplicar, porque nele vai estar todas as coisas que vocês precisam saber, inclusive quais provas eles aceitam. Existem vários tipos de modalidade, por exemplo, alguns programas aceitam provas de outras instituições, IES, Instituição de Ensino Superior. Dentro desse IES entram universidades, institutos, certo? UFSC, IFRN, esses institutos, né, que são federais, que também são ensino superior, tá? Outra coisa, o próprio programa dentro da seleção oferece a prova, ou seja, ela é uma das etapas da seleção, certo? Então você vai ter que se preparar para a prova específica do seu mestrado. Ou você entra no programa e depois você faz a prova. E aí você também tem que buscar uma prova fora da instituição em que você está cursando seu mestrado ou doutorado. Geralmente, eles aceitam de outras instituições. E aí você pode fazer, né, essa prova nas instituições, por exemplo, que oferecem sempre, né? Quais são as que oferecem sempre? Tem a UFSC, o IFRN, o FMG, o FG, o FMT, são muitas. Aqui mesmo no canal tem uma playlist só de provas de proficiência e aí eu mostro para vocês como é a prova de várias instituições. Então, escolham uma dessas provas e aí vocês vão buscar fazer, certo? Como é que eu sei qual prova é melhor, qual prova eu tenho que fazer? Isso aí vai depender de você. Vejam os vídeos e aí vocês, eu gosto mais de prova aberta, gosto mais de prova de múltipla escolha. E assim vocês escolhem. Você precisa ir no site dessa instituição para ver se o edital está aberto. UFSC e IFRN tem toda semana. Então você já pode ir lá, pode se inscrever nessas instituições. O FMG, por exemplo, oferta 5 vezes ao ano, sendo uma presencial. O FG 4 vezes ao ano. Então, assim, não tem como dizer, não tem nenhuma prova de proficiência aberta. Isso não existe. Sempre tem prova de proficiência aberta, certo? Então, você escolhe uma. O primeiro passo é você escolher a que vai fazer. E aí, depois se dedicar à preparação dessa prova em específico. Outra coisa, gente, mais uma dúvida, dicionário, posso usar o dicionário, não posso? Isso também depende da instituição. Você vai precisar ler o edital da prova que você vai fazer. Já não é aquele edital que você leu do seu programa. O edital da própria instituição que oferta a prova de proficiência vai ter o edital da prova. Então, você pode ler e ver se eles aceitam. Por exemplo, a UFSC aceita dicionários bilíngues ou qualquer tipo de dicionário. Já o IFRN não aceita, o FMG aceita, o FG também. Então, assim, depende da instituição.
certo? Geralmente eu indico esse dicionário aqui, o Oxford Escolar. Vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Eu tenho um vídeo bem antigo falando sobre esse dicionário e aí vocês podem dar uma olhada lá nesse vídeo. Tá antigo, mas ainda tá valendo as informações, tá, gente? Então é isso. Então eu vou encerrando por aqui com essas dúvidas. Eu espero ter esclarecido para vocês pelo menos algumas dúvidas. Então, se você tem mais alguma dúvida, não importa se você acha que a dúvida é besta, não importa, você pode deixar aqui que eu vou te responder com o maior prazer e também vou trazer no próximo vídeo. Se tiver dúvida suficiente, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Então, deixa aqui nos comentários a tua dúvida, deixa teu like também e conhece aqui os meus cursos que estão linkados abaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!